Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para nossa sexta aula de filosofia geral e nós saímos então do período do mundo antigo, né? Vimos os pré-socráticos, os socráticos, os pós-socráticos ou helenistas, não é? E agora nós chegamos na filosofia medieval, né? Muito bem, então o período medieval ele se caracteriza ali do século V até o século XV, né? Tem, obviamente, toda uma influência, né, do pensamento cristão, do pensamento católico dentro da sua produção, dentro da sua constituição, vamos assim dizer, né? E muito da filosofia grega e da filosofia romana, né, a filosofia helenista, vai chegar até esse período e vai influenciar muitos pensadores, principalmente nos primórdios, né, da chamada Igreja Católica, aquilo que nós chamamos de patrística. Tá? Então a filosofia patrística ela é muito importante nesse primeiro momento. Ali estamos falando mais ou menos século III, século IV, né? Então até o século II mesmo, transição entre o mundo antigo e o mundo medieval, tá ok? Então, principalmente o pensamento estoico, como eu falei para vocês, ele vai entrar muito dentro do pensamento do cristianismo, né, que está se constituindo, está se formando, e também um outro pensamento que vai ganhar bastante força, né, nesse finzinho do período antigo e que vai adentrar o cristianismo é o platonismo, né? Então o idealismo de Platão, as ideias, né, o mundo das ideias, o mundo perfeito de Platão, pelo viés do neoplatonismo, né? Pessoas que foram desenvolvendo a teoria platônica depois, né, da vida de Platão, que está lá atrás, no século V, século IV mais ou menos, antes de Cristo, né? Muito bom, então dentro desse cenário, dentro desta estrutura, né, a filosofia vai se desenvolver como uma ferramenta da teologia católica. Então, até a expressão muito forte, muito usada nesse período, filosofia anquila teologia. A filosofia é escrava da teologia. Então, os teólogos desse momento vão se utilizar das estruturas de pensamento, das ferramentas, vamos chamar assim, da filosofia, para construir suas teologias, construir suas visões, suas noções de mundo em relação ao cristianismo, né? E isso vai, de algum modo, vamos dizer assim, atingir o seu ápice, atingir o seu grande momento, lá mais ou menos por volta do ano por volta do ano 1000, 1100, né? Então século XI, século XII, com a fundação das universidades, né? Então, dentro de um contexto que a Europa está, né, de formação, como eu disse, cristã, essencialmente, um passo que será dado dentro da própria Igreja Católica, então, né, isso tem uma relação muito forte com os seminários, as casas de ensino, as casas de estudo clerical. Isso vai culminar na fundação das primeiras universidades do mundo, né, dentre elas a Universidade de Bolonha, na Itália, que é do ano de 1150, tá, com o curso de Direito, né? Então os cursos basicamente que vão começar a se formar nesse momento são Direito, Medicina, Filosofia, Artes, Teologia, tá ok? Então eram basicamente esses os campos de estudos, né, que se desenvolveram nesse momento, que já é o segundo período da Idade Média, que é chamada de Baixa Idade Média. Tá? O primeiro período do século V até mais ou menos o século X, Alta Idade Média, do século X até o século XV, Baixa Idade Média. Tá? Muito bem. Então, nesse sentido, né, muito também do que nós fazemos e produzimos até hoje, em termos de universidade, em termos de conhecimento universitário, muito disso está vinculado exatamente a este período, tá? Então, muitas tradições, como por exemplo o uso da beca no dia da formatura, a exposição das aulas, né? O termo universitas, tudo isso tem muito a ver com o aspecto do pensamento medieval, com o aspecto do pensamento católico medieval e a construção, o início
das universidades nesse momento, tá ok? Bom, esse é um período, ao contrário do que muita gente fala, né? Foram 1000 anos de trevas, 1000 anos em que a humanidade, ou pelo menos, né, a Europa, não produziu nada e tal, presa num pensamento religioso obscuro. Isso não é bem verdade, tá? O período medieval, ele sim é marcado, né, pelo controle da igreja, é marcado pelo controle da perspectiva cristã de mundo, né, na Europa em particular, mas é importante nós frisarmos que ali se desenvolveu sim muitas coisas, principalmente na engenharia, na matemática, na lógica, nas artes, na música, tá? Na própria filosofia. Então, arquitetura. Muitos conhecimentos que nós temos hoje foram desenvolvidos ou foram ampliados em relação ao mundo antigo no período medieval. Tá? Então, não é correto ou né, não está bem correto dizer que foi um período onde não se produziu nada, um período de escuridão pura e simplesmente, tá certo? Escuridão no sentido intelectual, claro, né, da expressão, tá bom? Bom, então é importante nós pensarmos nesse momento como um momento de muita produção filosófica, sempre atrelada ao aspecto religioso. Então existem muitos pensadores nesse contexto, mas aqui para o nosso estudo em particular, 2 são mais importantes, mais interessantes, que são Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, ambos, né, considerados pela Igreja Católica santos. Então, Santo Agostinho de Hipona e Santo Tomás de Aquino, tá? Agostinho de Hipona está bem lá no início do período medieval, né? Então ele viveu ali de 354 a 430, então antes mesmo, né, do período medieval, mas ele é um dos pais que abrem o pensamento medieval efetivamente. E Tomás de Aquino está um pouco mais para frente, lá no século XIII mais ou menos, onde ele já está na chamada Baixa Idade Média, e ele está discutindo um outro perfil de filosofia que a gente já vai falar disso, ok? Bom, comecemos então por Agostinho de Hipona, né, esse aspecto cronológico, e também pela influência do pensamento dele. Agostinho, ele viveu uma vida, vem de uma família rica, né, na sua origem, tá? Viveu uma vida considerada do ponto de vista cristão até pregressa, né? E ele vai se converter ao cristianismo depois já de uma certa idade, tá? Já depois de adulto. E nesse interim, né, antes da conversão dele, Agostinho sempre foi um grande estudioso, né, teve oportunidade de estudo exatamente por conta de vir de uma família rica, e ele foi muito influenciado por uma doutrina chamada de maniqueísmo, tá? Que é uma doutrina, uma ideia que entende que o mundo, o universo, ele é feito de bem e mal. Então, bem e mal caminham juntos, né, no universo, até podemos pensar lá o símbolo do yin e do yang, né? Caminham juntos no universo, e Agostinho é influenciado por uma discussão e pensa também nessa discussão sobre o aspecto: será que Deus é bom e mal ao mesmo tempo? Ou qual seria a origem do mal dentro dessa perspectiva? Outra visão de mundo que Agostinho vai receber influência é o neoplatonismo, como eu acabei de dizer. E dentro do neoplatonismo, então, ele vai receber essa noção de um mundo perfeito, um mundo ideal, um mundo das ideias, um mundo onde as coisas né, são perfeitas. E disso, muitas obras de Agostinho serão concebidas, por exemplo, uma obra famosa dele chamada Cidade de Deus, onde ele faz um paralelo sobre o que seria a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Então, perceba, é quase que uma ideia do mundo ideal e do mundo real em Platão, tá? Então ele vai mostrar, né, como é a vida no céu e como é a vida na terra, tá ok? Mas a principal obra de Santo Agostinho, talvez que mais expressa de fato sua filosofia, Santo Agostinho tem muitas obras, muitos textos, mas a principal delas que expressa sua filosofia é um livro chamado As Confissões, que ele escreve exatamente para contar a vida dele, é um livro muito interessante, e onde ele apresenta uma série de conceitos, uma série de ideias sobre aquilo que vem a ser a sua, então, filosofia, né? Para Agostinho,
a alma ela é superior ao corpo. E veja a reflexão lá atrás, né? Lembra de Platão, a ideia da alma e etc. Onde, portanto, o que se deve cuidar, o que o ser humano deve efetivamente se preocupar é com a alma e não com o corpo. Repare que esta ideia vai reger completamente as ideias do período medieval, né? Cuida da alma, sacrifica o corpo, mortifica o corpo, tá certo? Né? Perceba também aqui a relação com o estoicismo, né? Buscar as coisas sublimes, buscar as coisas perfeitas, não os prazeres da carne, não os prazeres mundanos. Olha a relação disto, né? E um ponto central, importantíssimo dentro da teoria de Agostinho é a ideia do chamado livre-arbítrio, né? Esse talvez seja um dos pensamentos, né, um dos pontos da filosofia agostiniana e do cristianismo até hoje extremamente importante de ser entendido e discutido, né? Como eu falei para vocês, para Agostinho, né, no início, pela influência maniqueísta, Agostinho está centrado dentro de uma ideia que é a ideia de que todas as coisas existe o bem e o mal. E Agostinho, num determinado momento, ele narra nas Confissões, ele se pergunta exatamente isto, né? Será que Deus tem, né, na sua essência, na sua composição, algo de mal? Então, né, será que daí que veio a maldade no mundo, né? Vamos dizer assim, né? Deus tem um lado bom e um lado mal, o lado bom criou as coisas boas, o lado mal, né? Então, Agostinho entra dentro de uma reflexão onde ele vai, então, né, se deparar com a doutrina cristã, como eu disse, ele que está em formação, e uma das coisas que se defendia exatamente sobre a ideia de Deus é que Deus é o sumo bem, né? Então Deus teria criado o mal, né? Então, sei lá, Deus seria sacana se tivesse feito isso, né? De algum modo, porque ele criou os problemas do mundo, né? O diabo teria criado o mal, então se o diabo tem o poder de criar assim como Deus tem, então o diabo também é Deus, né? Então essa era uma discussão muito forte nesse momento. E Agostinho, ele vai resolver esse problema, né? Ele vai dar como ideia de resolução para esse problema o conceito de que o mal não existe. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Para Agostinho, o mal não existe. O mal é ausência, né? Então, na verdade, o mal não foi criado porque ele não existe, ele não foi criado por Deus, porque Deus só pode criar aquilo que é bom, de fato, já que ele é o sumo bem. O mal nada mais é do que a ausência de Deus. Esse conceito pode parecer um conceito estranho, o conceito de ausência, mas ele é um conceito fundamental hoje para a física, que diz que, por exemplo, não existe frio. O que existe é a ausência de calor. Não existe escuro, o que existe é a ausência de luz, né? Então, o que Agostinho está querendo dizer nesse momento, o que ele está defendendo, é que quando o ser humano faz e pratica ações que o afastam da vontade de Deus, né? Quer dizer, Deus tem um projeto, um objetivo para cada pessoa, mas se você faz aquilo que não é a vontade de Deus, aí está o mal. Então, o mal não é uma coisa que existe, palpável, mas o mal ele é ausência, ele é falta. É como aqui agora nesse ambiente, né, onde eu estou, no meu escritório, onde eu tenho iluminação, no caso iluminação artificial, mas se eu fechar os meus olhos, então eu estou no escuro, mas não porque está escuro esse ambiente, escureceu porque eu quis, né? Então Agostinho defende a ideia que, na verdade, Deus tem um plano para cada um de nós, Deus tem um plano para cada um dos seres humanos, mas ele nos dá liberdade de escolher seguir ou não seguir este plano. É como eu, a sala iluminada, se eu quiser ficar com os olhos abertos, eu sou beneficiado pela luz, se eu quiser fechar os olhos, eu vou viver na escuridão, né? Então, a grande questão que Agostinho coloca aqui é exatamente essa ideia que ele insere no cristianismo e que é importante até hoje, que é a ideia de livre-arbítrio, né? E por que Agostinho se preocupa com a ideia de livre-arbítrio? Porque
até ele, né, o conceito de o momento em que ele vive, havia uma ideia dentro do cristianismo, né, muito se falava sobre isso, que a salvação ela dependia de Deus. Né? E Agostinho ele se sente incomodado com isso, porque ele fala assim, se a salvação depende única e exclusivamente de Deus, então não existe conversão. Eu não me converti. Então, na verdade, já estava lá, Deus já sabia que quando eu ficasse lá com tantos anos, eu, né, iria me... Então, não existe conversão. Na verdade, o que existe é a vontade de Deus, e Deus já definiu quem vai se salvar e quem vai ser condenado. E é exatamente aí que ele coloca esse aspecto. Ele vai dizer o seguinte, olha, Deus sim tem um projeto para cada um de nós, uma vontade para cada um de nós. Mas eu posso ou não posso seguir esta vontade. É como um pai que fala para o filho, olha filho, não ponha o dedo na tomada, você vai tomar um choque. A criança pode respeitar isso, a criança pode não respeitar. Se ela não respeitar, ela vai sofrer a consequência da ação, que é, por exemplo, o choque. Então, esta vontade, por exemplo, de expressar o que deve e não deve ser feito é exatamente o que Agostinho chama de graça divina. Quer dizer, nós somos predestinados, Deus quer que todos se salvem, só que você vai ou não se salvar exatamente dependendo se você vai ou não seguir esta vontade de Deus. Né? Pois bem, uma outra coisa interessante que Agostinho coloca é exatamente o fato de que primeiro nós devemos crer para depois entender. E é ele que coloca exatamente a filosofia como serva da teologia. Primeiro você acredita, depois você vai buscar explicações racionais para compreender esta ação. Né? E um outro ponto interessante na teoria agostiniana é a noção que ele apresenta sobre a ideia do tempo. Né? Onde Agostinho ele vai também, uma pergunta que era presente naquele momento e que de um certo modo intriga a gente até hoje, que é qual? Se Deus criou todas as coisas, né, o que Deus fazia antes da criação? Né? Então, onde ele estava antes da criação? Repare que é uma pergunta que, de algum modo, até hoje ela é interessante para nós. E Agostinho ele vai resolver esse problema dizendo o seguinte, ele vai falar assim, não havia antes de Deus criar as coisas, simplesmente porque o tempo também foi criado por Deus. Né? Então, por isto mesmo, Deus ele não está. Né? O eu sou, como né, o próprio Moisés, né, a ele, Deus se apresenta a Moisés dizendo, eu sou. Né? Não fala eu estou, não, eu sou. Então, repare que para Agostinho, e isso também é bastante interessante, na concepção dele, o passado e o futuro não existem. A única coisa que existe de fato é o presente. E aí você fala, mas como assim? É simples, olha só que interessante. Quando você pensa sobre o passado, por exemplo, agora eu estou pensando o que eu fiz ontem, o que eu jantei ontem. Quando eu penso sobre o passado, isso não é passado, isso é presente. Se eu pensar o que eu vou fazer amanhã, né, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, pensar sobre o futuro também não é futuro, é presente. Então a única coisa de fato que existe é o presente, é o momento. E para Agostinho, a própria noção de tempo para Deus é um presente contínuo. Certo? Então é interessante essa perspectiva porque a própria ideia, né, ou a própria questão que Agostinho coloca de que o que existe de fato é o presente, né, o momento, o agora, e que a percepção de Deus sobre este presente é diferente da nossa, é também algo bastante interessante. E legal também atualizar isso, né, para o conceito moderno da física, que dentro da física de Einstein, né, da teoria da relatividade, Einstein ele apresenta a ideia de que o tempo também é relativo. Né? O tempo não é mera cronologia, mera marcação de um relógio, mas o tempo é uma dimensão do espaço. Né? E diz o Einstein que, né, e a teoria atual, de que quando o Big Bang explodiu, né, quando houve a grande explosão, é naquele momento que o tempo passa a existir. Por quê? Porque tempo e espaço estão intimamente relacionados. Né?
Então, aí a perspectiva, né, também, o que havia antes do Big Bang? Nada, porque não havia antes, né? Reparem que são perspectivas, né, de um filósofo, de um teólogo medieval, e que a física hoje, por exemplo, se incorpora isto como uma possibilidade para a explicação do próprio universo, tá? Então, eu acho bem interessante esta reflexão, né? Muito bem, quando a gente chega mais para frente, né, em termos aí da filosofia medieval, isso por volta do século IX, mais ou menos, nós teremos origem a um método que ficou muito famoso no período medieval, que foi a escolástica. Um método de estudo baseado numa reflexão muito detalhada sobre a realidade, onde se apresenta uma pergunta, onde se levantam possíveis respostas, onde se faz uma refutação a cada uma dessas respostas, demonstrando quais estão certas ou quais estão erradas, até se chegar a uma resposta final mais adequada, né? Esse método ele vai ser inspirado no pensamento aristotélico, que até então, meados disso do século IX, século X, está perdido exatamente porque, né, não se permitia a leitura de textos de Aristóteles, textos diferentes dos textos sagrados, né, e de coisas relativas ao neoplatonismo. Mas quando os muçulmanos começam a invadir a Europa, eles começam a entrar em contato com esses textos, invadindo mosteiros, invadindo bibliotecas, e começam a desenvolver, começam a publicar esses textos, principalmente na figura de três importantes filósofos árabes que foram Maimônides, Avicena e Averroes, tá? E isso começa a causar um rebuliço na Europa e os cristãos tentam então dar uma resposta para isso. E a escolástica vem como uma resposta para isso, exatamente utilizando aquilo que era proibido, né, o pensamento aristotélico, da lógica, de uma interpretação orientada para a physis, né, para o mundo físico, que era até então proibida. E exatamente disto, um pouquinho mais para frente nesse sentido, vai surgir talvez um dos maiores nomes, né, de importância nesse período, que foi Tomás de Aquino. Então estamos aí no século XIII já, tá? Tomás de Aquino foi um monge dominicano, também de família muito rica, e ele vai se dedicar ao estudo do pensamento aristotélico para combater o pensamento da filosofia árabe, que vinha bebendo do pensamento aristotélico, esta filosofia árabe chamada de falsafa, tá? Então, Tomás de Aquino vai escrever uma série de obras também, ele tem uma obra vastíssima, e dentre estas obras, onde ele tem a máxima apresentação da sua teologia, da sua filosofia, é uma obra chamada de Suma Teológica, um conjunto de livros, um compêndio do conhecimento cristão até o seu momento, que é composto por uma infinidade de textos, uma infinidade de livros. Assim, é uma obra realmente homérica. Dê uma pesquisada na internet e vocês vão perceber, tá? Bom, Tomás de Aquino, diferente de Santo Agostinho, que entendia que a filosofia é escrava da teologia, Tomás de Aquino vai dizer que fé e razão caminham juntas. Então, uma não é excludente à outra, uma não é diferente da outra, né? Se para Agostinho eu creio para depois entender, para Tomás de Aquino eu creio para entender e entendo para crer, né? Então isso é algo importante para o pensamento dele. E Tomás de Aquino, utilizando a lógica aristotélica, a ideia das categorias, a ideia das chamadas das quatro causas e tal, Tomás de Aquino vai encontrar em Aristóteles uma resposta racional para a existência de Deus, o que ele chama de caminho das cinco vias, onde ele vai demonstrar, né, do ponto de vista racional, a existência de Deus na sua perspectiva. Veja só que interessante. Uma via é a via do movimento, onde ele vai dizer o seguinte: veja, tudo que está em movimento precisou de alguma coisa para colocar em movimento. Então, o movimento que acontece, né, precisa de algo gerador desse movimento. Se eu for voltando para trás, eu vou encontrar um determinado momento uma coisa que é um motor imóvel, um motor que
pôs todas as outras coisas em movimento? Ele fala, este motor imóvel é Deus. O outro argumento é o argumento da causa eficiente. Para Tomás de Aquino, todas as coisas que existem têm origem em uma outra coisa. Então, quer dizer, são seres contingentes. Né? Eu existo porque meu pai e minha mãe me fizeram, vamos dizer assim, biologicamente, e os pais deles fizeram, e assim sucessivamente. Se eu for voltando para trás, eu vou chegar no momento e eu tenho que admitir que existe um ser necessário, um ser que não foi criado por ninguém. Ele diz, este é Deus. Né? O outro argumento que ele usa é o argumento do ato e da potência, quando ele fala que todas as coisas que existem são o que são e podem ser outras. Por exemplo, uma semente, ela é semente em ato, mas potencialmente uma árvore. Quando ela deixa de ser semente, ela se torna árvore em ato, que potencialmente é um fruto. Esse fruto é fruto em ato, mas potencialmente é uma nova semente, e assim sucessivamente. Né? Eu já fui criança em ato, e potencialmente era adulto. Hoje eu sou adulto em ato, potencialmente sou um velho, um idoso. Um dia eu serei idoso, Deus queira, em ato, e potencialmente um defunto, e assim sucessivamente. Né? Ele vai dizer que se nós formos voltando em atos e potências, tem que existir um ato que não foi gerado por nada. Este ato gerador é Deus. Né? O outro elemento é o chamado argumento, a via dos graus de perfeição, quando ele fala que todas as coisas que existem podem ser comparadas como sendo mais ou menos. Isto é mais belo que outra coisa, isto é mais bonito que não sei o que, isto é mais legal que tal coisa. Então eu posso comparar as coisas sempre com critérios de mais e menos. Né? Tem que existir, diz Agostinho, um elemento referencial como padrão de beleza, como padrão de perfeição de tudo, para que exatamente eu possa, sob as outras coisas, atribuir se ela é ou não a mais ou menos. Este ser perfeito é Deus. Né? E por fim, o princípio, a via da finalidade. Diz Tomás de Aquino que todas as coisas que existem, existem com uma finalidade, com um objetivo, servem para algo. Deve existir, portanto, um ser que tem como finalidade plena a existência. Então, ele não foi gerado por nada, mas dele geram-se todas as outras finalidades. Diz Tomás de Aquino, este é Deus. Tá? Bom, outro ponto, né, que Tomás de Aquino vai discutir muito é exatamente sobre a legislação, sobre o direito. E ele vai trazer a ideia, né? Ele vai ser um dos caras que vai ressuscitar a ideia lá atrás, né? Exatamente entrando em contato com o texto de Aristóteles, os textos do mundo antigo, a ideia de lei natural. Né? Então, Tomás de Aquino ele vai dizer que a lei, a norma, ela é uma regra que é normatizada pela razão. E que razão é esta? A razão divina, que gera nela a lei suprema, a lei eterna, a lei de Deus, né? E que a lei dos homens, a lei, né, terrena, vamos assim dizer, que ele chama de lei natural, são as normas às quais um povo, um grupo, está sujeito a agir. Então, Tomás de Aquino entende que as normas que nós temos como seres humanos, normas terrenas, são cópias destas normas e preceitos divinos. Então, basicamente, o mundo em que nós vivemos é uma cópia do mundo de Deus, do mundo perfeito. Né? E exatamente por conta disso, pela vivência das leis da natureza, dessas cópias dessas leis perfeitas, que o ser humano pode vivenciar a lei eterna e o convívio com Deus. Né? Então, para Tomás de Aquino, toda lei traz intrínseca a ela uma sanção. Exatamente pelo fato de que, se eu não cumprir, eu preciso ser punido de algum modo, porque eu estou desrespeitando a natureza e, consequentemente, a vontade de Deus. Outro ponto importante para ele é que, quando, pelo exercício do livre-arbítrio, o ser humano fere a lei natural, ele automaticamente gera sofrimento,
gera destruição e gera o mal, tá? Então, também é muito interessante essa percepção, por quê? Porque é exatamente desse resgate lá de trás, né, que os gregos fizeram sobre a ideia de lei natural e blá 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 que Tomás de Aquino faz, que vai culminar, o próximo passo, no Renascimento, com a retomada do pensamento da lei natural. Então isso é bem interessante de se perceber. E um último ponto, para encerrar, é exatamente a demonstração que Tomás de Aquino faz, do seu ponto de vista político, sobre o que é o céu e o que é a terra. Tomás de Aquino vai dizer, olha o céu, né? O céu, então você tem a Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo no topo, no máximo. Abaixo dele, os anjos que servem a Deus, a Trindade, e abaixo deles os santos que louvam a Deus, né, e as suas ações. A terra, o governo da terra tem que ser igual. Então no topo está o rei, por vontade de Deus. Abaixo do rei vem os nobres, que ocupam o lugar dos anjos, né? Então estão lá para servir ao rei. E abaixo disso está o povo, que tem como função trabalhar para sustentar exatamente aqui o mundo terreno. Então, ele faz esse paralelo exatamente para justificar o modelo de mundo, o modelo de vida que se tinha no período medieval, né? Esse modelo hierárquico de um rei, de nobres e clero e do povão de um modo geral, os servos que estavam ali vivendo, tá ok? Então, aí fica um pouquinho, né, da filosofia medieval. Não esqueçam de responder a pergunta que eu vou postar lá para vocês dentro desse contexto, tá ok? Bons estudos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.